Triagem pré-consulta de sintomas psiquiátricos ou como ganhar tempo na sua consulta. Eu sou o Dr. Rafael Gomes, médico psiquiatra, e nessa aula eu vou te mostrar uma ferramenta muito prática, muito fácil de ser utilizada, onde você, colega médico, vai poder ganhar tempo na sua consulta, porque a consulta começa no pré-consulta. Então, independente se você seja um médico de família e comunidade que atende um UBS, tem lá 15, 20 minutos para atender um paciente, se você é um clínico geral, um cardiologista, um residente de psiquiatria e informação, você que trabalha no consultório particular, assim como eu, você quer ganhar tempo, quer otimizar o tempo com o seu paciente, vem comigo, preste atenção nessa aula que você vai estar ganhando, não vai se arrepender. Não sei qual é a sua experiência na prática clínica, mas talvez você esteja se perguntando, mas Rafael, para que eu vou fazer uma triagem? O que eu ganho de fato em aplicar um questionário, fazer alguma coisa antes da consulta? Em saúde mental, nós temos uma dificuldade muito grande que é abranger todos os sintomas que o paciente tem. Porque ele chega referindo uma coisa, mas é comum o paciente ter outros problemas. Então, um paciente que tem um quadro depressivo e tem sintomas ansiosos, comórbidos, um paciente tem um toque e tem pensamento suicida, isso é muito comum. As comorbidades psiquiátricas andam de mãos dadas. Então, às vezes, a gente investiga por um caminho, mas esquece de olhar um outro lado. E, consequentemente, deixa de oferecer uma ajuda mais adequada e mais eficaz para o seu paciente. Então, nesse sentido, aplicar uma ferramenta pré-consulta te ajuda, e esse é o primeiro benefício, a identificar áreas adicionais de investigação. Por exemplo, você está numa UBS e atende um paciente que chega queixando de ansiedade, ou melhor, de crise de ansiedade. Então tem lá palpitação, tem taquicardia, e colocar isso lá na triagem. E você, quando vai investigar, se você só souber isso, você vai investigar crise de pânico, talvez uns sintomas agorafóbicos, mas e se ele colocar lá no questionário pensamentos suicidas, por exemplo, opa, você já vai aumentar o seu nível de consciência. Na entrevista, você vai perguntar isso para ele. Ou os pacientes vai tendo sintomas psicóticos, na triagem você consegue perceber isso. E na entrevista clínica você vai conduzir melhor a sua entrevista em relação a esses sintomas. Então olha só quanto benefício você tem logo na primeira consulta, se você aplicar, ou, e aí vem o segundo benefício, se você aplicar de maneira seriada esse questionário de triagem, você consegue mapear melhor, consegue quantificar no acompanhamento desse paciente o surgimento de novos sintomas, ou inclusive a melhora das queixas que esse paciente trouxe na primeira avaliação. E esse questionário, essa ferramenta pré-consulta, é uma adaptação que eu fiz de um documento do DSM-5, está lá no DSM, você pode abrir lá no finalzinho, no apêndice, tem lá um tipo de questionário que eu adaptei para a minha prática clínica, que contém 23 perguntas de 13 domínios. É um questionário auto-aplicável para o paciente ou familiar preenche sozinho e ele te entrega no momento da consulta e você já pode bater o olho e ver o que está acontecendo de maneira geral. E essas 23 perguntas, elas abordam vários domínios, como depressão, raiva, sintomas de mania, sintomas somáticos, ideação suicida, psicose, distúrbio de sono, memória, sintomas obsessivos compulsivos, quadros de dissociação, funcionamentos de personalidade e uso de substâncias psicoativas. No meu questionário pessoal, eu tirei essas perguntas porque eu deixo num outro momento. Eu tenho um questionário um pouco mais abrangente, eu uso essa triagem, mas eu pergunto outras coisas também. Então, como na minha prática clínica eu deixo a parte de substâncias separadas, eu acabei tirando dessa triagem, mas você pode usar. Então, cada domínio vai ter mais ou menos de 1 a 3 perguntas, com critérios de gravidade, inclusive, leve, até muito grave, para ter uma quantificação nesse sentido, e vai investigar a frequência dos sintomas nas 2 últimas semanas. Então, isso é importante. Está avaliando o paciente naquele momento e nas vésperas, nas 2 últimas semanas. Ele não vai identificar quadros pregressos, se há 1 ano o paciente teve um quadro depressivo. Não. É o que está acontecendo no momento, é uma foto. Então, o paciente vai receber esse documento, você pode mandar online, você pode imprimir, entregar na mão dele. Eu vou deixar disponível aqui, fica tranquilo, um modelinho para você poder adaptar. Então o paciente recebeu, ele vai preencher, você vai pegar esse documento antes de atender o paciente e você vai ver. E a partir da pontuação das respostas dele, você vai decidir se vai fazer uma investigação adicional ou se não. Se aquela esfera de sintomas estão normais e não precisam de uma investigação adicional. Então, nesse sentido, a quantificação é muito importante. Por quê? Porque você vai fazer uma investigação adicional se na pontuação daquele domínio, por exemplo, tristeza, tiver sintomas leves, de 2 ou mais, muito leve, quando pontua 1, você não precisa investigar. Então, o paciente que está lá, ansiedade, pontuou uma vez só para uma das perguntas, médio ou muito intenso, você tem que investigar mais a fundo os sintomas de ansiedade. Agora, ele pontuou 0 para pensamento suicida. Aí não precisa perguntar,
lá na sua entrevista. Isso faz o quê? Faz com que você ganhe tempo no seu atendimento. As duas únicas esferas que você tem que investigar, mesmo que o paciente pontue leve, pontue 1, é se ele responder sim, que tem sintomas leves nas últimas 2 semanas, para sintomas psicóticos, alucinação, delírio ou ideação suicida. A gente vê que o limiar é muito mais baixo e está certo, porque são sintomas muito graves que oferecem risco de vida para o paciente. Muito bem, então vamos às perguntas, né? O que tem nesse questionário, nessa ferramenta pré-triagem para você ganhar tempo? E a pergunta que o paciente vai responder é a mesma, é a seguinte: olha, durante as 2 últimas semanas, o quanto você foi perturbado pelos seguintes problemas? Muito simples de entender. Então olha lá, na esfera 1 temos perguntas para investigar depressão. Você teve então pouco interesse ou prazer em fazer as coisas? Sentiu-se desanimado, deprimido ou sem esperança? E o paciente vai responder, vai ticar lá muito pouco, muito intenso, e aí você vai mapear. No segundo domínio, investigando raiva, temos a seguinte pergunta: sentiu-se mais irritado, mal-humorado ou zangado do que o usual? Apesar de raiva não ser um sintoma típico para um diagnóstico específico, pode estar presente desde um quadro de mania ou transtorno borderline, mas é um sentimento que é interessante a gente mapear. Isso quem diz é o próprio DSM-5, que dividiu dessa maneira. Temos aqui o terceiro domínio, mania, dentro do transtorno afetivo bipolar. Então, olha, aconteceu de você, nas 2 últimas semanas, dormiu menos do que o usual, mas ainda assim tem muita energia? Pergunta 2. Iniciou muito mais projetos do que o usual ou fez coisas mais arriscadas que o habitual? Percebe que aqui ele não vai questionar todos os critérios dos diagnósticos de depressão, de Maria, não. São perguntas chaves, perguntas iniciais, que se o paciente responder, pontuando 2 ou mais, leve ou mais para alguma delas, a gente vai investigar adicionalmente. Isso daqui o paciente vai responder de novo, antes da consulta. Quando você for atender o paciente, você já vai ter isso mapeado e vai conseguir investigar. Então, se o paciente respondeu nesse questionário aqui, para mania, sim, muito frequentemente para as 2, ou para esse paciente aqui talvez esteja em mania. E aí você vai investigar as demais questões, alteração da fome, alteração do humor, questão da impulsividade, sexualidade, compras, enfim, aí você vai aprofundar. E essa que é a sacada desse questionário. Domínio 4, esse muito importante e muito comum para a prática de qualquer profissional médico. Ansiedade. Sentiu-se nervoso, ansioso, assustado, preocupado ou tenso? Sentiu pânico ou se sentiu amedrontado? 3. Evitou situações que o deixam ansioso? A gente está falando das evitações aqui, então a gente consegue mapear, olha, será que tem um quadro fóbico? Será que tem um possível quadro paroxístico de ansiedade, uma crise de pânico, por exemplo? Domínio 5, somatização, esse é muito comum, principalmente para quem trabalha com pacientes com dor crônica, pacientes polimedicados, pacientes em UBS. Somatização. Olha, teve dores e sofrimentos sem explicação, por exemplo, dor de cabeça, dor nas costas, articulações, abdômen, pernas. Então aquele paciente que passa em pronto-socorro e faz exame e vai em especialista e nunca acham nada e está sempre se queixando de dor. Pergunta triagem, positivou? E aí você vai investigar. Percebe como seria impossível você investigar tudo de tudo? Precisaria de 5 horas de consulta e ninguém tem isso. Nem você, nem o paciente. Pergunta 2, ainda da somatização. Tem o sentimento de que suas doenças não estão sendo levadas suficientemente a sério? Essa é uma queixa muito comum. Ah, o doutor não me levou a sério, falou que coisa da minha cabeça. É uma pergunta triagem muito boa, diga-se de passagem. Domínio 6, ideação suicida. Esse é muito importante. Tem pensamentos nas últimas 2 semanas de ferir a si mesmo? Isso daqui é muito importante. E o nosso limiar, ele baixa. O paciente respondeu levemente, muito levemente, a gente já fica, fica atento e a gente vai perguntar como são os pensamentos, com que frequência, na investigação adicional. Domínio 8, psicose. Esses também sintomas muito importantes e muito graves. Dona Maria, ouviu coisas que outras pessoas não ouviam, como vozes, mesmo quando não havia ninguém por perto. Olha como faz diferença, né? A sutileza de como a pergunta é feita. Pergunta 2, ainda para psicose. Sentiu que alguém podia ouvir seus pensamentos? Ou que você podia ouvir o que outra pessoa estava pensando? Por que esses sintomas? Porque são muito comuns, porque são muito frequentes. Pensamentos delirantes, alucinações audioverbais. Positivou? Aí depois você vai investigar o resto dos sintomas de uma possível esquizofrenia. Esfera 8 aqui, distúrbios do sono. Olha, você teve problemas com sono? Simples assim. Aí o paciente marcou sim ou não, você vai investigar depois. E essa é a lógica, o paciente responde sozinho e aí na entrevista clínica você vai aprofundar. Domínio 10, memória. Olha, Dona Maria, tem problemas com a memória? Por exemplo, aprender novas informações ou com localização, por exemplo, encontrar o caminho para casa, se perder
esse daqui é muito útil para pacientes com possíveis quadros demenciais, com idosos, com pacientes com traumatismo crânioencefálico. Fique atento que é muito comum pacientes com quadros ansiosos, quadros de ansiedade, quadros de mania, pontuarem aqui na memória. E quando você vai investigar, não tem nada de déficit cognitivo, propriamente de uma síndrome amnésica. Não, é a memória que está comprometida por conta de humor ansioso, de humor deprimido, e está tudo bem, faz parte desse outro quadro. Domínio 11, quadros de dissociação, quando o paciente tem uma vivência muito estranha em relação a si mesmo, em relação ao ambiente. Então a pergunta é a seguinte: sentiu-se desligado ou distante de si mesmo, do seu corpo, do ambiente físico, ao redor ou das suas lembranças? Lembrar que episódios de dissociação falam a favor de eventos traumáticos ao longo da vida, principalmente da infância, né? A gente sabe que pessoas que têm quadros conversivos, por exemplo, que vão parar no pronto-socorro com uma parestesia, com uma paralisia, né? Parece que é um fingimento, né? Cutuca lá o sujeito, ele não acorda, não, mas é um quadro dissociativo. Ou pessoas que esquecem o nome, que ficam desorientadas e depois retomam o nível de consciência e o juízo de realidade como se fosse como num passe de mágica. Ou pacientes ainda que saem andando por aí a ermo e não sabe para onde está. É um exemplo, quadro dissociativo. Então, dessa forma, você já vai criando essa esfera de sintoma. Domínio 12, funcionamento da personalidade. Então, as perguntas são essas. Sentiu-se sem saber quem você realmente é ou o que você quer da vida? Pergunta 2. Não se sentiu próximo a outras pessoas ou desfrutou das relações com elas? Você percebe aqui que essas perguntas não são específicas para nenhum dos 10 transtornos de personalidade. Temos o cluster A, cluster B e cluster C. Mas dão uma pista para você investigar, né? Ou seja, o modo como a pessoa funciona atrapalha, compromete de alguma forma os relacionamentos interpessoais em relação à própria identidade. Então aqui levanta uma lebre, né? E conversando com a paciente, com as outras perguntas, você consegue montar o quebra-cabeça. Então, por exemplo, o paciente pontuou muito alto lá na raiva e aqui respondeu também. Será que é uma paciente com traços de personalidade borderline? E aí você vai ajustando as peças e investiga depois na sua entrevista. E por fim temos o domínio 13, uso de substâncias psicoativas. As perguntas são essas. Bebeu no mínimo 4 drinks em um único dia? Está perguntando aqui de uso em binge. Fumou cigarro ou charuto nas 2 últimas semanas, né? 3. Usou por conta própria, importante, por conta própria, algum desses medicamentos? Analgésicos, sedativos, drogas. Por quê? Porque a gente sabe que substâncias psicoativas não são só as drogas ilícitas. Não, mas é bebida alcoólica, muito comum hoje em dia, tabaco, medicações. Então aqui o autor, o DSM, esse aqui eu coloquei bem como está no DSM-5, ele vai triar o uso de substâncias. Eu, de novo, na minha prática clínica, na minha ferramenta de triagem, que é um pouco mais ampla que essa, eu abordo de uma outra forma no outro momento. Mas você pode usar assim, que vai dar muito certo. De novo, aqui você tria, na entrevista você quantifica. Então o paciente respondeu, por exemplo, sim, ocasionalmente, beber 4 drinks ou mais em um único dia. Você perguntar, quando foi a última vez, se tem sintomas de abstinência pela manhã, quando começou a beber, quais são as situações, se causa problema. Aí você vai investigar se tem um transtorno por uso de álcool. E essa é a lógica. Então você percebe que seria impossível você sair perguntando todos os sintomas de todos os domínios, depressão, ansiedade, raiva, bipolaridade, né? Você até pode, mas vai ficar 3 horas do paciente. E vemos no mundo real, né? Nós, adultos, pagadores de DARF, temos um tempo limitado para atender o nosso cliente, o nosso paciente, então a gente tem que direcionar. E dessa forma, essa ferramenta, de novo, a ideia não é que você apresente para o seu paciente durante a consulta. Você até pode, eu até gosto de falar para os meus alunos, os internos, o pessoal que está iniciando, olha, guarde essas perguntas, são perguntas chaves, porque o paciente até ele não responde o questionário, ele esquece por algum motivo, e você precisa ter na cabeça quais são as esferas principais, sintomas, os clusters principais, para você não deixar passar nada batido. E saber essas perguntas de triagem vai ser muito útil para a sua prática clínica. E se até agora você achou útil todo esse material que eu estou te passando, não deixe de curtir aqui esse vídeo, se inscrever no canal para receber novas notificações. Lembrando que esse canal é dedicado à produção de conteúdo para colegas médicos terem mais segurança em relação à demanda de saúde mental dos seus pacientes. E claro, compartilhe com um colega que possa se beneficiar também, aquele colega que também tem muitos pacientes, agenda lotada, seja no SUS, seja no particular, e queira ganhar um pouquinho mais de tempo no seu dia a dia, no seu atendimento. E para a gente amarrar, você aprendeu nessa aula, nessa nossa conversa, sobre um questionário auto-aplicável de sintomas psiquiátricos para você entregar para o seu paciente antes da consulta,
de ganhar tempo, né, e otimizar o seu atendimento. Você conseguir, quando o paciente sentar aqui na sua frente, você já vai ter um mapa na sua cabeça em relação aos caminhos que você vai na entrevista. Olha, eu preciso entrevistar mais, investigar mais a fundo uma ideia de morte, eu preciso entrevistar mais a fundo questões de ansiedade, ou não, o paciente não trouxe queixa nenhuma, eu vou só escutá-lo, simplesmente uma fala livre. E assim, com essa investigação direcionada a partir dos sintomas-alvo do seu paciente, que você vai ter com a ferramenta de pré-consulta, você simplesmente vai ganhar tempo, que eu acho que é um dos bens mais valiosos que nós médicos temos hoje em dia. Se você tem alguma dúvida sobre esse tema, alguma sugestão, deixa aqui nos comentários que eu vou ler, vou responder e vou pegar o material para fazer outras aulas mais úteis ainda para você, colega médico. Um grande abraço e te vejo na próxima aula.